Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Deus abençoe a todos que nos assistem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Um abraço a todos que nos assistem. Não esqueça, horadaverdade.com, o site oficial dessa igreja, Cenáculo da Fé para as Nações, é uma referência nossa ali na internet, onde você poderá estar conhecendo essa igreja, tudo o que ela tem representado a nível cristão, a nível de missão pastoral, como também, além de se deparar com todo aquele conteúdo vasto para poder abençoar a tua vida, você poderá estar participando dos nossos cultos ao vivo, as transmissões que são feitas ali dentro da Igreja Cenáculo da Fé, em São Paulo, pela internet. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, aos domingos, 7 da noite, esse ministério tem um compromisso de transmitir esses cultos ao vivo, com qualidade, pela internet, para você poder participar. E lembrando que há milhares de pessoas participando a nível mundial. Quero fazer esse convite para você, horadaverdade.com. Entrando nesses 2 dias, nesses horários que eu te anunciei, você poderá estar não só vendo como ouvindo tudo o que acontecerá ali dentro desse ambiente, ali na sede, aqui em São Paulo. Ok? Quinta-feira, às 8 da noite, aos domingos, 7 da noite, culto ao vivo, amém, aberto pela internet, para você poder estar junto com a gente, se edificando pela palavra, sendo revelado pelo Senhor Jesus e também se preparando para a volta de Cristo, que está próxima, e os sinais também confirmam isso. Outra coisa importante, lembrá-los que, se for do agrado
amém, de todos, fazer uma visita física ali na nossa sede e pessoalmente lá conferir se essa igreja existe, ali na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. Nesses 2 dias, culto aberto a público, que você poderá estar ali, amém, junto com a gente, sendo bem recebido, e vai ser uma alegria imensa para todos nós ali no cenáculo, tá bom? Quinta-feira, às 8 da noite, aos domingos, 7 da noite, estamos te esperando lá na sede, em nome de Jesus. Uma coisa importantíssima, para quem está me assistindo também, não esquecer, estamos no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Cenáculo da Fé para as Nações, onde você, além de ser abençoado com as palavras de fé transmitidas ao dia, 24 horas por dia, semanalmente, que é o que eu quero dizer a vocês, amém? Além disso, você poderá também mandar um recado para mim, mandar suas dúvidas, fazer um olá, um comunicado ao pastor, que tenho certeza que muita gente que está me assistindo aí tem sido abençoado pelo programa, de repente pode ter essa necessidade. Então, Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, entra lá, manda um recado para mim, vou te responder com a maior alegria. E também, não esquecer, pastordanielbatista.com, blog pessoal meu, onde tenho tratado também a nível pastoral, muitos assuntos, muitos temas de interesse cristão, e eu te convido a entrar e passar por lá também, ok? Acredito que devo estar aqui colocando para vocês as informações mais importantes dessa igreja, e saber que você pode conhecer esse ministério de perto, amém, ali pelo nosso site, horadaverdade.com, não esqueça, referência nossa, amém, aqui no programa Hora da Verdade. Bom, meus queridos, pastor, eu vou dar sequência ao tema salvação, falaremos sobre soteriologia, como prometido, graça comum. Um beijo, um abraço a todos que me assistem, amém, fica aí que daqui a pouco eu volto pregando essa mensagem ao teu coração. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, sejam bem-vindos quem está chegando aí agora, amém. Estarei falando hoje sobre soteriologia, já é o 5º programa sobre salvação efetuada em Jesus. Base de orientação, a Bíblia Sagrada, óbvio, porque a expressão quem domina é ela. Nossos objetivos com esse tema, salvação do homem, efetuada em Jesus, com objetivos específicos que tenho anunciado a todos vocês aqui, que é apresentarmos as formas de se obter salvação, como diz a doutrina bíblica, como a Bíblia nos ensina, que é importante também nós nos especializarmos. Eu falarei hoje sobre graça comum. Antes disso, fazer aqui uma ressalva a quem está me assistindo, que já se passaram 4 programas aí, que você pode estar revendo esses temas ali pelo nosso site. As reprises estão lá, não só desse tema, como de muitos outros que já foram tratados aqui pelo programa Hora da Verdade. Mas 4 programas anteriores falando sobre salvação efetuada em Jesus, biblicamente, amém? Foram colocados aqui 4 importâncias para mim poder dar sequência. A primeira importância sobre salvação efetuada em Jesus, que ela se descreve com termos condicionais: fé, obediência e permanência. Ou seja, não é de graça como muita gente está pensando por aí. Segundo ponto, salvação efetuada em Jesus, a Bíblia ensina que tem a administração de Deus, conforme o seu conselho, a sua vontade e o seu propósito anunciado. Ou seja, além de Deus dizer quem vai ser salvo e os meios, Ele também tem total autoridade, amém, para dizer que a palavra dele não pode ser restringida e muito mais modificada. Terceiro ponto, salvação efetuada em Jesus, que destina salvação a um tipo específico de ser humano. A Bíblia diz, pecador, culpado, alienado, que segundo toda a Bíblia Sagrada, condiz com toda a raça humana. 4 pontos também eu tratei com vocês aqui. O homem numa posição em relação à salvação, efetuada em Jesus, sem dignidade nenhuma, de total impotência e desqualificação para o uso dessa expressão soteriologia, ou seja, para o uso da promessa salvação que Jesus cumpriu, ou seja, ele precisa, necessita, carece de salvação, mas não tem justiça própria para efetuar salvação em si mesmo. São pontos importantíssimos para mim poder agora falar sobre graça comum. Amém? Graça comum, que segundo a palavra de Deus é um sinônimo
da salvação. Estão relacionados, graça, salvação. Por quê? Porque há algo na salvação que se chama amor de Deus. Eu quero com você aqui em nome de Jesus fazer meditação sobre o amor de Deus, a sua extensão, a sua significação, o seu chamado, enfim, as importâncias que estão em torno da promessa de Deus querer salvar e do chamado dessa salvação. Então a graça, como sinônimo da salvação, entra como uma mensagem central e distintiva do Evangelho anunciado em Cristo, que sugere uma tradução, favor, bênção, ok? Com a ideia fundamental de uma concessão divina, generosa da parte de Deus, em querer tratar do assunto. Homem caído, homem condenado. Deus assistiu à queda do homem e por intermédio da sua graça, do seu favor, da sua ação, da sua bênção, quer resolver o assunto. Quer tratar sobre o assunto, ok? Como segue João 3,16, verso 17, e também Mateus 9, versículo 12 e versículo 13. Então, para que a graça tenha eficácia, existência, é necessário que esta assistência de Deus pelo homem caído o obrigue a um fator que é fundamental no Evangelho: a substituição ou a troca de alguma coisa que implica não somente em um doador de salvação, mas também o objeto dessa troca voluntária para a execução desse plano. Ou seja, não basta Deus agora representar uma doação, um favor, é necessário que alguém pague por isso, que alguém seja sacrificado por isso. Para que o propósito da lei seja cumprida pela justiça de Deus, é necessário que um justo seja trocado por todos os pecadores. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E como todo mundo pode perceber, vai se tornando mais complexo. Como diz o texto de Mateus 8,17, 1 Pedro 2, versículo 24 e Tito 2, versículo 14. Ou seja, essa condenação, essa injustiça, essa iniquidade vai cair sobre quem? Sobre aquele que Deus elegeu, destinou para pagar por todos. E é isso que a Bíblia diz. O que foi efetuado em Jesus, ele pagou pelo pecado de todos. Então se formam diretrizes da graça para completar a salvação, aonde a iniciativa salvadora está com Deus e o propósito divino focado na morte da cruz está em Jesus e precisa ser executado. E pode ter certeza de uma coisa, você que está me ouvindo: não foi fácil para ele, mesmo sendo filho de Deus. Estas duas atividades se encontram no mesmo amor. O Pai amou e o Filho também amou com o mesmo amor. O doador e o executor. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que a palavra nos fala. Então, quando nos dizemos a graça, a execução, o favor, a bênção de Deus em prol da salvação da humanidade, não temos como tirar Jesus de canto, não temos como tirar o que ele fez na cruz do Calvário e separarmos o amor de Deus e a morte de Jesus, porque salvação, ela se relaciona com a graça, ou seja, a graça, ela é um sinônimo da salvação, porque quando Deus ama, ele diz como ele amou, ele doou um filho, e o seu filho, amando também com o seu amor, os pecadores se ofertou pela culpa de todos, como manda a palavra de Deus, como ensina a verdade cristã, como ensina a Bíblia Sagrada. Então esta expressão salvação, que traz como sinônimo graça, a graça, a doutrina dela, a doutrina desta eleição, ela explica a si mesmo que ela restringe a graça de Deus. O amor de Deus restringe a independência humana e a justiça própria do homem, como segue Romanos 3, 21, verso 28, a graça existindo, Deus a testemunhando, a justiça do homem não serve para nada segundo os evangelhos. Outro ponto específico dessa doutrina de eleição, de graça comum: cada passo no plano da salvação se deve ao fato de Deus ter amado, da graça de Deus existir,
não levando em conta o que o homem é, o que o homem faz, se ele é bom, se ele é ruim. O poder está na fonte do amor, da doação, na fonte do objeto que Deus precisou sacrificar, chamado Jesus Cristo, pela salvação da humanidade, como segue os textos de Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10. Outro ponto importantíssimo: diante da graça desta expressão, o indivíduo, ser humano, deve se voltar à vontade de Deus agora, por sua própria escolha, por sua própria vontade, e dar uma resposta a Jesus como obra final. Dar uma resposta a Jesus, sendo Jesus Cristo seu representante de salvação. Deus não levando em conta quem é bom, quem é justo, quem é ruim, quem é mau, porque a salvação vem segundo a graça, a misericórdia de Deus, por intermédio de uma resposta a Jesus, chamada fé, segundo a Bíblia Sagrada. A doutrina da graça incondicional, da graça comum, 2 Coríntios 5,15, Jesus é para todos, a chamada é geral, Jesus é para todos, não há especificações, não há distinção. Jesus morreu por todos, segundo o amor de Deus incondicional. Segundo a palavra de Deus em Romanos 10, 9, a chamada eficaz da cruz, por intermédio da morte, da obra, do sacrifício de Jesus, é para pecadores, não é para bons, são para aqueles que queiram se arrepender. Segundo o texto de Atos 17:30, Jesus veio para quem quer se arrepender, Jesus veio para quem quer crer. Segundo Romanos 10, versículo 9, a base confessional da salvação é admitir, é eleger, é reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, porque a justiça de Deus é esta: é o homem crer, se arrepender, não dizer que ele é bom, porque dizer que é bom não salva ninguém à luz da palavra de Deus. Coisa importante dentro da doutrina da graça comum: glorificação final. Segundo segue os textos de Mateus 25:31, Mateus 25:31 ao verso 34, ao verso 41, Mateus 7:23, a glorificação final, ou seja, a salvação eterna, será para redimidos. E segundo a Bíblia Sagrada, ele apartará as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, não baseado em quem é bom e quem é ruim, mas quem creu, em quem obedeceu a Jesus, quem o amou da mesma forma que ele amou, porque a justiça de Deus está neste parecer segundo a graça, na tua fé em Jesus, no teu arrependimento e na tua conversão em Cristo Jesus, porque essa foi a forma e o meio que Deus estabeleceu para a humanidade se salvar. Se a Bíblia é a revelação de Deus, o homem só pode se salvar por intermédio da fé e da obediência a Jesus. Com a definição, para ressaltar mais ainda o que eu estou tratando com vocês aqui, a iniciativa da salvação está em Deus, mas o mérito está em Cristo, porque Ele é o executor da salvação. Agora só se salva quem crê e quem obedecer a Ele, como diz a Bíblia, Ele é o único mediador. Santos não salvam, religiões não salvam, quem salva é Ele, segundo a palavra de Deus, como segue 1 Timóteo 2,5. O homem, ser humano, raça, indivíduo, sociedade, Deus espera que ele admita, creia, obedeça a Jesus para admiti-lo em salvação. Se ele não crer, não obedecer e não amar a Jesus antes da sua morte, ele está condenado. E segundo a palavra de Deus, ele vai ser excluído, porque Deus não salva como a justiça dos homens manda, mas como Ele administra a salvação, pois o meio da salvação é o seu Filho Jesus, o único que salva, o único que pode salvar, o único que pode perdoar, redimir, restaurar. Mas eu quero que, já como Deus não discute salvação com ninguém, Ele impõe o meio que salva, como todo mundo está percebendo aqui. Religião não presta para a Bíblia. Jesus é a causa, o efeito, a ação da salvação de Deus, tá? Tanto que é um fato histórico, científico, arqueológico que eu estou pregando aqui. Mas enfim, o que não existe para a Bíblia a nível de salvação? Primeira coisa, a eleição prevista, predestinados. Deus não salva por escolha e acepção, ok? Porque o ato moral é aceitar a Jesus.
Segundo ponto, eleição universal, salvação instantânea, automática, salvação segura. O que eu quero dizer? Jesus morreu e salvou a humanidade numa vez só e ninguém tem que mais fazer nada. Salvação é de graça. Isso é uma desgraça, não é de graça. Porque a Bíblia ensina que há 3 elementos fundamentais para o homem se salvar. Não basta Jesus ter morrido: fé, amor e perseverança. Esse conceito universalista não existe na Bíblia. Agora o inferno não existe, meu amigo, o inferno existe. Terceiro ponto, eleição exclusiva, que é a concepção da salvação messiânica. O Salvador só virá para judeus, o Salvador só virá para Israel. Mentira, porque à luz da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, o que estava sendo constituído em Israel era para todas as nações. A chamada geral é incondicional. Deus amou a todos, diz a Bíblia Sagrada. Deus morreu por todos. E o convite do Evangelho é para todos. Jesus é para todos. Amém? Mas só se manifesta em salvação para aqueles que se arrependem, para aqueles que admitem o seu pecado, para aqueles que estão querendo se converter a Ele. E um recadinho que eu quero dar a vocês aqui: um pastor digno, fiel à Bíblia Sagrada, ele determina que só Jesus salva, só Ele é o meio de Deus de salvar. Quanto aos demais santos e entidades, são, na verdade, invenções humanas. Daqui a pouco eu volto orando por você, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, nós vamos para a oração e o meu clamor é específico, em pró aqueles que realmente olham em Jesus
a sua oportunidade de se salvar, que se arrependem diante dele e aos seus pés e reconhecem que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador Jesus, eu lhe imploro neste momento, meu Senhor, pelo conserto das almas que ouviram essa mensagem, pois sabemos, meu Senhor, que o céu, Senhor, não nos foi dado por mérito, por justiça própria, mas segundo a tua misericórdia e a tua graça, que se cumpriram no seu Filho, na morte redentora do nosso Senhor, do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. E nós estamos aqui para declarar, meu Senhor, o poder desta palavra, para que almas sejam libertas, vidas sejam aqui, Senhor, reconstruídas conforme a tua vontade. Pelo teu sangue quebra a impenitência, a soberba, o orgulho do homem, Senhor, e converta o pecador, alcança aqueles que estão perdidos, meu Senhor, no pecado, no mundo. Te peço, meu Santo Jesus, a tua cura, a tua salvação, a tua libertação sobre todos aqueles que te receberam, que receberam a tua palavra, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Amém, amém, Senhor. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade está ficando por aqui. Não esqueça, estou lá no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Amém? Na internet, horadaverdade.com. Um beijo, um abraço. Próximo programa, venho tratando mais sobre este assunto aqui. Amém? Com certeza, edificando a tua alma, edificando a tua fé. Deus abençoe a todos vocês. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.